Bom dia e bem-vindos ao webinar da Localiza e Co sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025. Estão comigo Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que esse webinar está sendo gravado e estará disponível em ri.localiza.com, onde o material completo da divulgação dos resultados está disponível. A apresentação também está disponível para download no site de RI. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, aconselhamos que sinalizem seu interesse em participar através do ícone de Q&A na parte inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Quando chamados, aparecerá na tela um pedido para ativar seu microfone. As perguntas poderão ser feitas tanto em português quanto em inglês. Para enviar perguntas por escrito, use o ícone de Q&A na parte inferior de suas telas e preencha seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores nessa apresentação estão em milhões de reais e IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e quaisquer declarações que possam ser feitas durante a conferência sobre perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora passo a palavra para o Rodrigo Tavares, CFO da companhia, para iniciar a apresentação. Bom dia e bem-vindos ao webinar da Localiza. Abrimos o primeiro trimestre de 2025 com sólidos resultados e alinhados com as nossas prioridades divulgadas no final do ano passado. Escalar os seminovos para renovação de frota, recompor os preços do aluguel, priorizando o crescimento da receita e ROIC spread, buscar eficiência de custos e produtividade, continuar o processo de otimização do portfólio de negócios, melhorar a experiência dos clientes para ampliar nossa vantagem competitiva e concluir a integração de sistemas de gestão de frotas, capturando sinergias incrementais. No final de 2024, em antecipação aos movimentos de aumento do preço de carros novos, realizamos forte compra que resultou em uma adição de cerca de 31 mil carros à frota. Nesse primeiro trimestre, reduzimos a frota após o final da alta temporada, com o objetivo de melhorar a produtividade e utilização global da frota. Seguimos avançando no processo de recomposição de tarifas, na agenda de custos, bem como na redução de contratos de uso severo, que contribuíram para a ampliação das margens EBITDA de aluguel de carros e gestão de frotas na comparação anual. Como resultado, no primeiro trimestre, apresentamos receita líquida consolidada de 10,1 bilhões de reais, EBITDA de 3,3 bilhões e lucro líquido de 842 milhões de reais, 14,8% superior ao lucro líquido do primeiro trimestre de 2024. Os ratios de dívida permanecem em patamares saudáveis, apesar da forte redução de contas a pagar a montadoras referentes às compras do quarto trimestre de 2024. Esperamos que esses ratios melhorem gradualmente ao longo do ano. Encerramos o trimestre com ROIC de 13,7% e spread de 4,4 pontos percentuais para o custo da dívida, mesmo com o aumento do juro médio do período. No segundo trimestre de 2025, seguiremos avançando em nossas prioridades estratégicas com o objetivo de recomposição do ROIC spread, bem como na integração dos sistemas de gestão de frotas que deverão contribuir para ganhos adicionais de sinergias ao longo do segundo semestre. Para apresentar os detalhes do primeiro trimestre de 2025, passo a palavra para a nossa diretora de Relações com Investidores, Nora Lanari. Obrigada, Rodrigo. Na página 2, começaremos pela divisão de aluguel de carros no Brasil. No primeiro trimestre de 2025, alinhados com nosso objetivo de recomposição de ROIC spread e prioridades de recomposição de preço e gestão de produtividade da frota, reduzimos a frota de divisão de aluguel de carros após a alta temporada. Com a frota mais enxuta, apresentamos número de diárias de 19,2 milhões, próximo ao número apresentado no primeiro trimestre de 24, mas com avanço de 9,1% na receita líquida, que atingiu 2,6 bilhões de reais.
Na página 3, apresentamos o crescimento de 11,2% na diária média do trimestre, que encerrou o período em R$ 147,1. Destacamos ainda o avanço de 0,5 pontos percentuais na taxa de utilização, refletindo a gestão eficiente de frota, preços e mix. Indo para a página 4, vemos a evolução da rede de agências de aluguel de carros. Encerramos o trimestre com 535 agências próprias no Brasil, além de 18 agências no México e 149 franqueadas, somando 702 pontos de atendimento na América Latina. Passando para a página 5, trazemos a evolução da divisão de gestão de frotas. Seguimos reduzindo a exposição a contratos de uso severo e, após um início do ano com originação moderada, vimos a atividade comercial acelerando em março. Como resultado, gestão de frotas apresentou uma receita líquida de R$ 2,2 bilhões, aumento de 13,3% quando comparado ao primeiro trimestre de 2024. Excluindo os efeitos de redução do portfólio de contratos de uso severo, tivemos um avanço superior a 20% na receita de veículos leves e carro por assinatura. Indo para a página 6, apresentamos a diária média de R$ 100,5, avanço de 10,7% na comparação anual. A taxa de utilização apresentou forte aumento de 2,3 pontos percentuais com melhora de produtividade no ciclo do carro. Passando para a página 7, apresentamos a evolução da receita de seminovos, que atingiu R$ 5,3 bilhões, crescimento de 21,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024, explicado pelo crescimento de 15% no volume de carros vendidos no Brasil, bem como pelo aumento do preço médio de venda. O volume de 74.720 carros vendidos nos coloca em um ritmo anualizado próximo a 300 mil carros vendidos, o que permite um avanço gradual no processo de rejuvenescimento da frota. Na página 8, vemos a rede de seminovos com avanço de 19 lojas na comparação anual. Ao longo do primeiro trimestre de 2025, foram abertas 2 lojas, encerrando o período com 244 lojas em 125 cidades no país. Manteremos a escalada dos seminovos como prioridade, ampliando o tamanho da rede e buscando aumento na produtividade por vendedor. Seguindo para a página 9, mostramos o importante avanço na redução do quilômetro médio de venda. Apresentamos uma redução de 21,1% no quilômetro médio dos carros vendidos, que saiu de 62,8 mil no primeiro trimestre de 23 para 49,6 mil no primeiro trimestre de 25. O varejo apresentou redução de 6,4 mil quilômetros, ou 13,3%, enquanto o atacado apresentou redução de 17,6 mil quilômetros, ou 24,1% em 2 anos. Seguiremos o processo de redução do quilômetro e idade média de venda ao longo deste ano. Passando para a página 10, apresentamos os saldos de compra e venda de carros. Conforme mencionado no call de divulgação do quarto trimestre de 2024, no primeiro trimestre de 2025, reduzimos a compra de carros com o objetivo de ajustarmos a frota ao final da alta temporada, alinhados ao nosso objetivo de melhoria de produtividade e recomposição de preços. Foram comprados 33.899 carros e vendidos 74.720 carros, resultando em uma redução de 40.821 carros na frota, representando um desinvestimento líquido de 2 bilhões de reais. Na página 11, apresentamos a evolução dos preços médios dos carros comprados e vendidos. Na divisão de aluguel de carros, o preço médio de compra foi R$ 81,9 mil e o de venda avançou para R$ 69,1 mil no primeiro trimestre de 25, resultando em um investimento para renovação de R$ 12,8 mil por carro, refletindo o mix de venda e a redução do quilômetro médio de venda. O avanço gradual do processo de rejuvenescimento da frota deverá seguir contribuindo para a manutenção da trajetória de redução do capex de renovação. Em gestão de frotas, o preço médio de compra foi de R$ 102,1 mil no primeiro trimestre de 25, refletindo o mix de compras mais concentrado em carros por assinatura com ticket médio mais alto.
O preço médio de venda foi de R$ 74,3 mil, resultando em investimento para renovação de R$ 27,8 mil por carro nesse trimestre. Na página 12, mostramos a frota de final do período após a redução feita ao longo do primeiro trimestre deste ano. Encerramos o trimestre com 627.997 carros, estável em relação ao mesmo período do ano passado, mas com uma significativa redução em relação à frota de final do ano de 2024. A redução de cerca de 41 mil carros foi concentrada principalmente na divisão de aluguel de carros e tem por objetivo o aumento da produtividade da frota, contribuindo para a recomposição do ROIC Spread. Passando para a página 13, nesse trimestre, a receita líquida consolidada seguiu avançando 2 dígitos, apresentando um aumento de 16,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e totalizando 10,1 bilhões de reais. A receita de aluguéis somou 4,8 bilhões, um crescimento de 11,2% na comparação anual, enquanto a receita de seminovos somou 5,3 bilhões de reais, um avanço de 22,2%. Na página 14, apresentamos o EBITDA consolidado. No primeiro trimestre de 25, a margem EBITDA da divisão de aluguel de carros foi de 65,2%, avanço de 1,9 pontos percentuais na comparação anual. A robusta margem do trimestre reflete principalmente a precificação do aluguel, além do avanço no processo de redução da quilometragem média da frota, que resulta em menores custos de manutenção por carro, parcialmente compensados pelo avanço dos custos de preparação, explicado pelo aumento no número de carros preparados. Em gestão de frotas, a margem foi de 70%, um aumento de 0,8 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 24, explicada principalmente pela precificação dos novos contratos e redução nos custos de manutenção, parcialmente compensados pelo aumento nos custos de preparação em razão do maior volume de carros preparados para vendas. As despesas com PDD permaneceram elevadas nesse trimestre, ainda impactada por clientes de veículos pesados, associados ao agronegócio. Excluindo pesados e outras iniciativas, a margem de EBITDA teria sido 72,6% na divisão de gestão de frotas. Seminovos apresentou margem de 2%, refletindo principalmente a acomodação do preço de seminovos observada em dezembro. Ao longo do trimestre, observamos mais estabilidade no preço de carros seminovos. Na página 15, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. No RAC, a depreciação média no ano por carro foi de R$ 7.245 nesse trimestre, dentro do range esperado pela companhia e em linha com a depreciação do quarto trimestre de 24. Em gestão de frotas, a depreciação média por carro foi de R$ 8.280, incluindo veículos pesados. A depreciação dos veículos leves foi de R$ 7.768, dentro do range de expectativa divulgado pela companhia. Ao longo desse ano, observamos o aumento do preço de carros novos, resultando em maiores spreads entre carros novos e seminovos. Na página 16, mostramos a evolução da faixa de expectativa de depreciação da companhia em comparação à depreciação realizada em cada trimestre, objeto do guidance. Nesse trimestre, a depreciação permaneceu dentro do range esperado pela companhia, tanto em aluguel de carros quanto em gestão de frotas. Considerando a conclusão do período de referência, descontinuaremos o guidance a partir de agora. Passando para a página 17, vemos EBIT consolidado do primeiro trimestre de 2025 de R$ 2,1 bilhões, aumento de 11,5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, ainda impactado pela maior depreciação de carros. A margem EBIT de aluguel de carros apresentou um avanço de 1,6 pontos percentuais, enquanto a margem EBIT de gestão de frotas apresentou contração de 1,6 pontos percentuais. Como resultado, a margem EBIT consolidada permaneceu estável na comparação anual. Na página 18, apresentamos o lucro de R$ 842 milhões no primeiro trimestre de 25, crescimento de 14,8% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, refletindo o aumento de 406 milhões no EBITDA, parcialmente compensado pelo aumento de 193 milhões em depreciação, 85 milhões em despesas financeiras líquidas e 19 milhões em imposto de renda e contribuição social. Para apresentar o fluxo de caixa, os ratios de dívida e ROIC Spread, passo a palavra ao Rodrigo.
Obrigado, Nora. Na página 19, apresentamos o fluxo de caixa livre antes de juros. No primeiro trimestre de 2025, temos o efeito sazonal de redução do contas a pagar às montadoras após as compras de final de ano para suportar a alta temporada. Nesse trimestre, a companhia gerou 2,3 bilhões de reais com as atividades de aluguel, que somados aos 2 bilhões gerados pela redução de frota, foram consumidos pela redução do contas a pagar a montadoras em 4,5 bilhões. Na página 20, apresentamos a movimentação da dívida líquida que encerrou o trimestre em 32,2 bilhões, um aumento de 2,1 bilhões em relação ao final de 24, explicada principalmente pela forte redução do contas a pagar a montadoras, pagamento de juros e proventos. Passando para a página 21, apresentamos o perfil de dívida da empresa. Encerramos o trimestre com 9,4 bilhões em caixa, suficientes para cobrir a dívida de curto prazo, bem como contas a pagar de montadoras. Seguimos aproveitando as oportunidades de mercado de dívida para redução de custo e alongamento do duration da dívida. Na página 22, apresentamos ratios de dívida que permanecem confortáveis, mesmo com a redução de cerca de 4,6 bilhões no contas a pagar a fornecedores. No ano, a maior geração de caixa operacional, combinada a uma agenda de eficiência em custo e produtividade, devem contribuir à melhoria dos indicadores de dívida da companhia. Na página 23, apresentamos o ROIC anualizado do primeiro trimestre de 2025 de 13,7%, com spread de 4,4 pontos percentuais para o custo de dívida após impostos. Mantemos forte disciplina na alocação de capital e na precificação dos novos contratos, o que, somado ao processo de rejuvenescimento da frota do RAC e redução de exposição aos contratos de uso severo no fleet, bem como a agenda de eficiência em produtividade e custo, contribuirão para a recomposição do patamar de spread. Ficamos agora disponível para responder perguntas. Lembramos que, para o QA, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de QA no botão inferior das suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de QA no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Nossa primeira pergunta é de Guilherme Mendes, da JP Morgan. Abriremos o áudio para que possa realizar a pergunta. Bom dia, Rodrigo e Nora. Obrigada por pegar minha pergunta. A primeira é sobre aluguel de carros, com o aumento do valor dos carros. O que vocês podem esperar para o restante do ano com relação a isso? Vocês têm visto aí a demanda enfraquecendo nessa divisão de aluguel de carros ou ainda não? Outra pergunta é com relação a preço. Quais suas expectativas para o restante do ano com relação ao aluguel de carros? E tem efeito de taxas aí? Vocês acham que vai ser melhor do que esperado? Obrigada. Obrigado, Guilherme. Eu vou começar com a sua pergunta sobre aluguel de carros. Olha, no começo do ano, em geral, a gente vê uma demanda corporativa mais leve, mas, por outro lado, o aluguel diário aumentou em volume, mas com uma tarifa levemente mais baixa para compensar pelo volume. Depois do carnaval, a gente viu a demanda corporativa aumentando, o que contribuiu para a estabilidade de volumes e também nos permitiu continuar aumentando nossas tarifas pela diária de aluguel. Não esperamos nenhuma mudança para o restante do ano. Nosso foco é recomposição do ROIC spread. Então, vamos continuar ajustando as nossas tarifas com um portfólio muito balanceado entre todos os subsegmentos, e isso deve continuar a ser a tendência do ano. Em termos de volume, esperamos uma certa estabilidade de volumes também para o restante do ano. Passando para a segunda pergunta sobre impostos. Em primeiro lugar,
a gente teve os proventos que ficaram 50 milhões acima a quantia do último trimestre do ano passado. Isso se deve a um equity líquido mais alto e também a taxa de longo prazo líquida, que aumentou desde o último trimestre de 24 para o primeiro trimestre de 2025. Esses dois efeitos juntos reduziram a taxa em 300 pontos percentuais, cerca de 3%. Além disso, também tivemos outros eventos isolados que levaram a outros 200 pontos base de redução que não devem ser repetidos ao longo do ano. Dito isso, olhando o restante do ano, nossa expectativa é que essa taxa fique aí entre as dezenas, né? Não chegar a 20. Muito claro. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é de Alberto Valério, da UBS. Já ativamos seu microfone. Bom dia, Rodrigo e Nora. Obrigada por responderem minha pergunta. É sobre novo mercado de carros. Vocês disseram que os preços estão aumentando, falaram isso no relatório de hoje, mas os seminovos ainda estão um pouco atrás. Então, qual a sua expectativa para os seminovos? Vocês acham que esses novos preços estão muito pesados e talvez haja descontos das montadoras ou das concessionárias para os consumidores? Muito obrigada. Obrigada, Alberto. Olha, isso não é uma surpresa. Desde o segundo trimestre do ano passado, estamos sinalizando que a nossa expectativa é que o preço de carros novos aumentaria mais rapidamente do que o dos seminovos. No começo do ano, a gente viu o aumento de MSRP. Também vimos aumento do preço transacional. É claro que isso demora um pouquinho para acontecer, mas a gente viu tanto o, o preço público quanto o de transação subindo. Já o preço de seminovos, no primeiro trimestre, pelo menos para a gente viu mais estabilidade. Mais uma vez, esse não é um cenário que nos surpreendeu. Quando a gente olha em termos de alocação de capital, nossos pressupostos são ainda mais conservadores do que o que aconteceu. Se você perguntar sobre as implicações da depreciação, não devemos esperar grandes mudanças em depreciação daqui para frente. Dito isso, essa tendência de que os preços de carros novos aumentem mais rapidamente do que o preço de seminovos faz com que o carro novo tenha uma depreciação um pouco maior do que dos carros já da nossa frota. Mas a gente não espera grandes mudanças daqui para frente e esse cenário não foi nenhuma surpresa para a gente. Muito claro, muito obrigada. A próxima pergunta é de Daniel Gastaretti, do Itaú BBA. Habilitamos seu microfone, Daniel. Muito obrigado pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up da pergunta do Alberto, só para esclarecer. Rodrigo, então você está dizendo que você está vendo uma taxa de depreciação mais alta daqui para frente? Por favor, me corrija se eu estiver enganado, porque o preço de carros novos está aumentando e o de seminovos está estável. Então, a depreciação deve ser mais alta, mas a depreciação nominal não deve subir por causa do valor de preço de carros que vocês estão comprando? Está correto? Eu queria só esclarecer isso. E a próxima pergunta é sobre empréstimos para carros. Vocês viram mudanças nos parâmetros dos bancos? A gente viu dados de abril que mostravam uma certa aceleração, então eu queria ouvir de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Gasparetti. Deixa eu ser claro. Esse cenário é um cenário que a gente já esperava. Então, o que eu estou dizendo é que não esperamos ver mudanças significativas nos níveis de depreciação que estamos apresentando hoje. A gente pode esperar uma certa estabilidade aqui, mas o carro incremental está depreciando mais rapidamente do que a frota atual. Nesse cenário, a gente pode esperar uma tendência crescente, bem gentil aí na depreciação, mas nada que mude os níveis atuais de forma significativa. Deixa eu só acrescentar algo aqui, Rodrigo.
É importante mencionar, Daniel, que a gente também se beneficia de condições melhores para comprar os carros em 2025, o que compensa parte do aumento no preço transacional e de MSRP. Com relação a empréstimos para carros, a gente viu no começo do ano uma certa restrição de crédito, mas olhando as nossas vendas, ela continua em parâmetros muito saudáveis. Então, no primeiro trimestre aqui, apesar de termos visto redução, não nas aprovações, o que a gente viu foi que, como a taxa de juros aumentou, o cliente ficou um pouco mais seletivo para aceitar as condições dos bancos, mas as aprovações continuaram bem saudáveis no primeiro trimestre. E a gente viu essa mesma tendência em abril. Eu entendo que talvez a gente esteja aí monitorando um cliente com uma receita mais alta do que a média do mercado. E é por isso que a tendência que a gente está vendo no mercado ainda não foi totalmente materializada na Localiza. Mais uma vez, a nossa taxa de aprovação e a disponibilidade de crédito para os nossos clientes continuou em níveis saudáveis. É importante adicionar aqui, Daniel, que a empresa está preparada para a desaceleração na taxa de aprovação de crédito. E é por isso que mencionamos que o processo de rejuvenescimento vai ser ainda mais baixo para 2026. Então, a gente tem essa aprovação de crédito mais rígida, mas isso ainda não está nos afetando até agora. Ok, muito obrigado, Nora e Rodrigo. Foi um prazer. A nossa próxima pergunta é do James Paz, do Morgan Stanley. Seu microfone foi ativado. Olá, obrigado por pegarem minha pergunta. Bom, a minha primeira pergunta é sobre a depreciação mensal. Em um momento no ano passado, vocês estavam mostrando quanto os carros de 1 a 3 anos de idade estavam depreciando de acordo com o seu mix. Então, como que isso se comportou agora no primeiro trimestre? Ficou próximo de zero? E como foi essa métrica em abril? Você também mencionou que, de uma forma geral, a depreciação da frota está um pouquinho melhor do que o que está embutido nos seus pressupostos de depreciação. Então, se isso continua verdade, podemos esperar um aumento leve na margem de EBITDA de seminovos? E a última pergunta, para modelagem, quanto vocês esperam reduzir as contas a pagar para as montadoras no segundo trimestre? Obrigada. Obrigado, Jens. Olha, vou começar com a última pergunta sobre contas a pagar. Isso é sazonal. Nós compramos muitos carros no trimestre passado, então, em geral, o que acontece é que você tem um grande consumo de caixa no primeiro trimestre. Em termos de prazo de pagamento, isso não mudou. Ainda continuamos falando de 3 a 4 meses aqui de prazo de pagamento para as montadoras. É só aquele efeito sazonal mesmo. No segundo trimestre, começamos a comprar mais carros novamente. Então, foi isso que aconteceu, mas pagamos muito pouco para as montadoras. Então, você deve ver uma normalização das contas a pagar daqui para frente. Sem mais esse consumo de caixa por causa da redução das contas a pagar daqui para frente. Com relação à margem de seminovos, você deve continuar esperando margem de um único dígito baixa aqui para seminovos. Continuamos monitorando o mercado aqui, ainda é cedo para dizer o que vai acontecer no futuro nessa margem, a saber quando que ela comece a subir novamente. Então, eu não consideraria nenhum aumento de margem no curto prazo. Ainda temos que entender qual que vai ser a dinâmica de mercado, considerando o cenário macro que a gente vai ter daqui para frente. Olhando o FIPE, a primeira pergunta. Quando a gente olha o mercado em si, no primeiro trimestre, e você olha o nosso estoque, em média, teve ali uma diminuição de 20 a 30 pontos bases por mês, mas os nossos preços não. Então, o mercado aplicado ao nosso estoque reduziu de 20 a 30 pontos base, mas vendo o preço médio que a gente cobrou para os nossos clientes no primeiro trimestre, isso não mudou. O que significa que a gente ganhou eficiência nos 3 primeiros trimestres com relação ao mercado.
E isso se deve, em parte, porque em dezembro tivemos certa redução de preços, mas no primeiro trimestre nossos preços se mantiveram estáveis apesar da redução do mercado. Em abril, a gente teve que fazer alguns ajustes em alguns modelos, ainda abaixo do mercado, mas a gente viu um abril com menos dias úteis. Foi por isso que tivemos impacto nas vendas. Mais uma vez, o nível de crédito está saudável, mas a gente começou a fazer alguns ajustes no preço, seguindo um pouquinho mais de perto os movimentos de mercado. Perfeito, muito claro. Obrigada. Obrigado, Jens. A próxima pergunta é de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Ativamos seu microfone, Lucas. Oi, pessoal, obrigado pela apresentação. Duas perguntas. Rodrigo, só para esclarecer aquele primeiro tópico sobre o aumento do preço dos carros de aluguel, minha pergunta é mais sobre o gap entre os seus preços e os preços da concorrência, como a gente viu ontem à noite. Eu imagino que haja uma grande diferença de mix, né, de acordo com a sua resposta, e vocês planejam ter esse spread bem amplo com esse portfólio de produtos. Então, eu quero confirmar isso, ou se há mais alguma coisa aí a acrescentar com relação à diferença no aumento de preços entre a Localiza e a concorrência. E a segunda pergunta, vocês podem esclarecer a provisão para dívidas duvidosas? Acho que é o segundo trimestre que a gente tem provisões aí, né, consecutivos. Eu acho que é para caminhões, né, veículos pesados. Você pode confirmar, esclarecer o que está acontecendo aí? Obrigado. Obrigado, Lucas. Eu vou começar falando para provisão de dívidas duvidosas. Se vocês se lembram, no último trimestre, a gente já disse que esse efeito duraria 2 trimestres. Então, quarto trimestre de 2024 e primeiro trimestre de 2025. E você está correto, a grande maioria daqui vem do subsegmento de caminhões. Especificamente ali, uma meia dúzia de clientes do agronegócio que entraram aí em pedido de falência. E também revisamos o risco de todo o portfólio por causa do cenário mais macro. Dito isso, acreditamos sermos conservadores aqui, porque quando a gente olha os nossos dados financeiros, vocês vão ver que a gente tem provisão de 114% das contas em atraso há mais de 90 dias. E mais importante que isso é que daqui para frente a gente espera níveis normalizados de provisão para dívidas duvidosas nos próximos trimestres. Então, não devemos ver nada mais relacionado a caminhões nos próximos trimestres. Quando a gente olha o preço de carros de aluguel, mais uma vez você está corretíssimo. Isso tem a ver com o mix de portfólio. É claro que o aluguel diário é bem mais alto do que o mensal ou até mesmo substituição aqui. Estamos muito felizes com o nosso portfólio atual. A gente acredita num portfólio equilibrado aqui. É claro que alguns produtos a gente vai ter um aluguel diário mais alto, mas você tem um custo mais alto, utilização mais baixa e outras métricas aqui que também faz com que alguns subsegmentos fiquem mais voláteis. No segundo trimestre, especificamente, isso é mais leve em termos de demanda para carro de aluguel. Então, mais uma vez, todas essas diferenças em termos de taxas crescentes se devem ao mix dos segmentos. Ótimo, muito obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta é de André Ferreira, do Bradesco BBI. Ativamos seu microfone. André. Olá, bom dia. Obrigado por responderem minha pergunta e pela apresentação de resultados. Eu tenho duas perguntas. Primeira, quando a gente olha quanto da frota está depreciada, a gente ficou ali acima de 11%. Acho que isso reflete a redução de frota média e a compra acelerada no quarto trimestre, né? Isso sugere que a linha de base está ajustada, né? Vocês estão confortáveis com a depreciação da linha de base da frota? Isso quer dizer que agora a Localiza vai basicamente seguir a depreciação marginal dos carros do mercado? E a segunda pergunta é:
Considerando os desafios no aluguel de caminhão e o foco claro no aluguel de carros, a Localiza está pensando em sair do negócio de aluguel de caminhões? Obrigado, André. Você falou isso bem melhor do que eu falei, né? Você está corretíssimo. A gente está confortável com a linha de base de depreciação da nossa frota atual e agora a gente vai só seguir a depreciação marginal, que depende não só da diferença entre o preço de carros novos e seminovos, mas também o nosso nível de descontos e outras condições. Então, você está corretíssimo na forma que você descreveu a nossa dinâmica atual de depreciação. Com relação ao aluguel de caminhões, eu quero lembrá-los que essa conta hoje está mais ou menos 3% da nossa base de capital. Então, não é uma prioridade em termos de alocação de capital. Dito isso, ainda acreditamos que haja espaço para alguns clientes específicos em certos subsegmentos que faça sentido para a gente continuar alocando capital aqui. Perfeito, obrigado. Obrigado, André. Nossa próxima pergunta é de Felipe Nielsen, do Citi. Ativamos seu microfone, Felipe. Oi, pessoal. Obrigada por responderem minha pergunta. Bom dia a todos. Minha pergunta ainda é sobre demanda e tarifas. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais e ver se eu entendi corretamente. Vocês, então, continuam buscando tarifas mais altas, mas com estabilidade de volumes? Eu só quero entender como essa tendência se combina com as suas expectativas de tamanho de frota para todo o ano. Porque, por exemplo, vocês poderiam continuar com volumes estáveis e melhorar um pouquinho a utilização, mas continuar reduzindo a frota, ou vocês veem aí uma estabilidade de frota daqui para frente? Como que isso se compara com seu apetite de aumentar tarifas? Vocês veem espaço para isso? Ou vocês veem que seja necessário reduzir a frota ainda mais para continuar aumentando as tarifas? Eu só queria fazer um follow-up aí sobre isso. Obrigado, Felipe. Acho que é importante para mim separar o que é prioridade e o que é expectativa. A prioridade é a recomposição do ROIC spread. É por isso que aumentar tarifas nos carros de aluguel é super importante aqui. Eu também mencionei que quando a gente está alocando capital adicional, incremental, a gente tem feito isso de forma conservadora nos pressupostos, tanto para o aluguel de carros, também como aluguel de frota. Então, nossa prioridade é recomposição de tarifa para voltar ao ROIC spread que a gente entregou já historicamente aqui. Em termos de expectativas, o primeiro trimestre é um trimestre que a gente tipicamente reduz a nossa frota, porque a gente já antecipa parte das compras no último trimestre de 24. Quando a gente olha o restante do ano, a gente tem que separar entre aluguel de frotas e aluguel de carros. Em aluguel de frotas, a gente está crescendo muito a parte que a gente acha que é saudável para alocar capital. Se eu excluir os veículos de uso severo, nosso crescimento foi de mais de 20% na comparação anual, com relação à receita. Então, a parte que a gente quer realmente crescer está crescendo num ritmo muito saudável aqui para aluguel de frotas. Para os próximos trimestres, a gente vai continuar fazendo a otimização deste portfólio. Então, vocês podem ver certa estabilidade de volume, mas isso não quer dizer que o mercado que a gente realmente quer participar não esteja crescendo. Então, quando a gente olha aqui aluguel de carro, mais uma vez, a prioridade é aumentar nosso retorno aqui, porque agora a taxa de juros a gente espera que já tenha passado pelo pico, mas a gente acha que pode continuar aumentando. Então, a expectativa é que os volumes fiquem estáveis na comparação anual. Ok, obrigada. A próxima pergunta é de Bruno Amorim, da Goldman Sachs.
Ativamos seu microfone. Olá, bom dia, obrigada por responderem minha pergunta. Eu tenho uma pergunta de follow-up sobre a discussão de preços de carros. A gente viu nos últimos meses um aumento significativo da taxa de juros no Brasil. Ainda estamos falando de um ambiente saudável, em termos de seminovos com preços estáveis, né? Como você mencionou, depreciação sob controle. Então, você acha que é justo dizer que o pior já passou? Ou vocês esperam algum outro efeito dessas taxas mais altas? Ou também poderíamos dizer que, no fim das contas, a gente está falando de depreciação de carros de preço de carros estável, mas nesse mercado de menos liquidez. O que vocês acham que vai acontecer com relação a esse ciclo aí? Onde estamos nesse ciclo? O pior já passou? Ou ainda há um risco da gente ver essa desaceleração no futuro como resultado dessas taxas mais altas? E outra pergunta de follow-up sobre a dinâmica de volumes na parte de aluguel dos negócios. Vocês têm conseguido aumentar os preços para compensar a depreciação e as taxas de juro? E na margem, quando você aumenta preços na frota ou em rack, qual que foi a reação? Os clientes continuam aceitando esses aumentos marginais ou vocês estão vendo alguns sinais de fadiga aí? Podem compartilhar algo com relação a isso? Muito obrigada. Obrigado, Bruno. Vou começar com a sua segunda pergunta. Sempre temos que lembrar que nosso principal concorrente são os proprietários, os donos. E a taxa de que a taxa de juros está subindo e a diferença entre o preço de carros novos e seminovos também está cada vez maior, isso afeta o custo de propriedade. Por isso que quando a gente fala de aluguel, a resiliência é muito alta. Então, resumindo, sim, estamos passando custo aqui para as tarifas e os clientes estão aceitando porque a alternativa é comprar um carro. E quando você faz a conta entre comprar um carro ou alugar um carro, ainda é vantajoso alugar o carro do que fazer esse desembolso da compra. Além disso, quando você está se aproximando de um cenário de escassez de crédito de uma forma geral para as corporações, isso tende a ser ainda mais positivo para a demanda dos aluguéis, porque ao invés de usar o seu balancete para comprar um carro, as empresas podem usar o balancete para suas atividades básicas e usar o nosso balanço, que é muito mais eficiente, e alugar o carro ao invés de comprar. É por isso que a resiliência no aluguel de frotas e também numa grande porção do aluguel de carros. Também quero lembrar que uma grande porção, né, de motoristas, quando a gente vê, por exemplo, aluguéis mensais, a alternativa, em geral, também é comprar o carro. Isso explica a resiliência dos volumes e tarifas que a gente tem visto não só esse trimestre, mas nos últimos 3 anos. Quando a gente olha o preço de carros, eu acho que o mundo está muito volátil agora, o Brasil ainda não sabe qual vai ser a taxa, então a gente tem que continuar seguindo. O primeiro trimestre foi muito positivo nesse sentido, em termos de demanda e também disponibilidade de crédito, mas aqui a gente está aqui monitorando dia a mês, para entender qual vai ser a dinâmica no futuro. E se precisar ajustar valor residual, a gente vai ajustar. E se a gente precisar, por exemplo, reduzir um pouquinho o ritmo de rejuvenescimento por causa da demanda, não é isso que a gente tem visto até agora. Até agora, os volumes estão saudáveis e os preços também bem saudáveis, e a disponibilidade do crédito também no primeiro trimestre, que ficou, na verdade, acima do que a gente tinha no pré-pandemia, só para dar um exemplo. E é importante mencionar também que o capital de mercado que a gente está alocando já está considerando esse gap mais amplo. Então, a gente está sendo bem cuidadoso com a alocação de capital marginal. Exatamente, isso é importante. Quando a gente fala de alocação de capital marginal, isso é a nossa precificação. Quando a gente vê os nossos pressupostos de precificação aqui, o cenário que a gente inclui nesses pressupostos são ainda mais conservadores do que o que está acontecendo agora, conforme falamos. Obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Predo Bruno, da XP. Ativamos seu microfone. Olá, bom dia, obrigado pelo call. Desculpe insistir no tema, mas eu quero voltar mais uma vez à discussão de demanda, especialmente para aluguel de carros. Eu acho que eu posso ter tido uma impressão um pouco diferente, mas independentemente de mix e etc., você pode ter impacto vindo daí, mas a minha impressão é que começamos a ver uma desaceleração em termos de volume, que foi bem explicada já, bastante discutida, desde o terceiro trimestre do ano passado, eu diria, e continua até agora, como a gente viu nesse trimestre, mas algo que chamou nossa atenção um pouquinho mais foi o fato de que a tarifa média não cresceu olhando aí a comparação trimestral. E acho que foi a primeira vez, se não me engano, em mais de 10 trimestres, independentemente de sazonalidade, mix, porque vocês têm tido crescimento consistente trimestre após trimestre, com bastante resistência aí, aumentando as tarifas. Ainda assim, eu entendo da estratégia que para continuar restaurando o ROIC spread, você precisa aumentar os preços ainda mais com volumes estáveis, como você mencionou, né? Então, minha pergunta é: o que você precisa ver no restante do ano que não estava presente no primeiro trimestre para esse aumento de preço continuar na tendência que a gente estava vendo até o quarto trimestre do ano passado? Obrigado. Pedro, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar olhando o histórico da empresa. Na pandemia, os preços do quarto trimestre e do primeiro trimestre eram sempre semelhantes. Alguns anos um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas sempre com essa sazonalidade. No começo da pandemia, a gente começou a aumentar os preços porque o preço do carro estava subindo. Esse ano, o preço de carros novos também estava subindo, a gente conseguiu mais desconto na compra dos carros, mas como o Rodrigo mencionou, a gente ajustou um pouquinho o preço ao volume, considerando que o começo do ano foi um pouco mais leve aqui na demanda corporativa. Então, a divisão de aluguel de carros teve que acelerar e parte disso é estimulado por preços. A gente vai continuar com repasse de preços. Mas o mais importante aqui é que quando a gente olha a nossa base de capital de 2019 até agora, no ano passado, a gente teve um crescimento de 5 vezes. Então, o foco não vai ser aumento de volume, e sim ROIC spread, essa restauração de ROIC spread esse ano. A gente fez um ajuste forte na frota no começo do ano, depois daquela grande compra do ano passado. A utilização global da frota aumentou em quase 200 pontos base no aluguel de carros comparados com o quarto trimestre, e é isso que a gente quer. A gente vai ajustar a frota, é claro, de acordo com a demanda, mas os preços continuam a ser uma agenda importante da empresa. E a gente vai acrescentar isso também uma agenda de gestão de preços e produtividade, e a gente deve conseguir ver margens crescentes na segunda metade do ano. Perfeito, muito obrigada, Nora. A nossa próxima pergunta é de Rogério Araújo, do Bank of America. Ativamos seu microfone. Oi, Rodrigo e Nora, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: eu quero entender o impacto dos contratos de swap nesse trimestre. Teve algum fator isolado nos resultados financeiros, conforme a gente assimila ali aquele custo que ficou abaixo do que o esperado? E também, se você puder falar um pouquinho sobre aqueles contratos de caminhões nessas empresas que entraram aí com pedido de falência. O que que vocês estão fazendo com esses caminhões? Estão avaliando os ativos, vendendo? Estão tentando alugar de novo? Então, quantos caminhões, se é possível dizer, e qual é o seu plano de ação para isso? Muito obrigada. Obrigado, Rogério. Em termos de despesas financeiras, eu quero enfatizar que durante 2024, a gente
conseguiu 16 bilhões. E estamos muito ativos nesse mercado. Conseguimos reduzir o spread da nossa dívida e aumentar a duração, o vencimento, né, o duration ao mesmo tempo. Outra coisa importante é que 2/3 da nossa dívida líquida tem um hedge com custo levemente acima de 11%. Então, esses dois números são muito importantes para explicar a nossa eficiência em termos de gastos com juros. No começo do ano de 25, a gente está vendo mais uma compressão dos spreads de 40 a 50 pontos bases no capital que a gente levantou. Também conseguimos diversificar a fonte de fundos. Por exemplo, se eu olhar a todos os empréstimos A-Loan e B-Loan que a gente levantou, são quase 700 milhões de dólares. Isso tirou a pressão do mercado local aqui, o que está ajudando a reduzir não só a nossa margem, nosso mercado secundário, mas também os spreads para as próximas rodadas de levantamento de capital. Então, esses efeitos e também o fato da gente estar fazendo gestão dos passivos, às vezes pagando nossas dívidas antecipadamente, isso contribui para a redução dos nossos gastos com juros. Com relação aos caminhões, resumindo todas as anteriores, todas as alternativas, a gente está, sim, retomando esses ativos, a gente está ativamente tentando buscar esse dinheiro, seja diretamente ou através de ações legais, mas, mais uma vez, isso é muito específico para uma meia dúzia de clientes. Isso ficou totalmente no passado já. Como eu disse, o impacto foi basicamente no trimestre passado e nesse primeiro trimestre, mas a gente está retomando esses ativos, tentando alugá-los novamente e tentando vender, se possível. É claro que quando a gente compara a capacidade dos seminovos para caminhões, é muito difícil vender todos esses veículos de uma vez só. Então, uma combinação de vender parte deles e alugar novamente para outros clientes o restante. Ok. E ainda com relação a isso, e IRR nesses novos contratos, com esses novos ciclos de vida, é mais alto, semelhante, mais baixo do que o que vocês tinham no primeiro ciclo? É fácil? Olha, essa é uma pergunta excelente, depende da perspectiva, porque a forma que você deve olhar isso do ponto de vista econômico é que você tem que entender que essa é uma nova alocação de capital. E qual é a base de capital? A base de capital deve ser por quanto eu venderia esse veículo hoje. Então, por um lado, você poderia dizer que, já que a alternativa é vender esse caminhão com preço com desconto, o retorno dessa nova base de capital é saudável. Mas você já teve que assumir o prejuízo, porque você está aplicando esse retorno numa base de capital com mais desconto. Eu sei que eu estou sendo um pouco confuso, peço desculpas por isso, mas quando você realuga esses veículos, o retorno geral é mais baixo. Mas a forma que a gente faz a precificação aqui é sempre olhando a alternativa, e a alternativa é vender esse caminhão. Então a gente faz uma precificação de forma como se a gente estivesse recomprando esse caminhão no preço que eu consigo vender o caminhão agora. E quando eu considero isso, a lucratividade é igual. Mas é claro que eu tive um prejuízo, né? Porque agora eu estou considerando uma base de capital mais baixa, né? Nesse caminhão que está sendo recuperado. Desculpa se foi um pouco confuso, mas é assim que a gente pensa na alocação de capital para esses ativos recuperados. Não, ficou muito claro e faz sentido. Muito obrigado, Rodrigo. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso call, mas temos duas perguntas que foram enviadas pelo Marco da Lara Inviel. A primeira sobre aprovação de crédito, que a gente mencionou já anteriormente em outra pergunta, e a segunda pergunta que você fez é: já que você já respondeu minha pergunta, pode comentar em como o adiamento do rejuvenescimento da frota para 2026 pode afetar a sua performance operacional nas unidades de aluguel? Devemos esperar uma melhora do ratio de preço de carros vendidos sobre preço de carros comprados? Olha, Marco, estamos olhando da perspectiva de rejuvenescimento de frota por duas lentes. A idade média do carro vendido, que vai ser um pouco mais gradual do que pensado inicialmente,
porque o ciclo normal era de 15 meses e a gente continua operando em 23, mas a gente está vendendo. E se a gente olhar o primeiro trimestre e a base de vendas, isso já permite que a gente faça a renovação de frota próximo a 20 meses. Né, se a gente mantiver 300 mil carros anualizados. Então, a gente está nesse ritmo de renovação, mas de uma forma mais gradual. E a outra lente é na quilometragem. E na quilometragem a gente fez uma melhoria incrível. Olhando a página 9 do nosso release, você vai ver que a quilometragem média do carro vendido caiu 21% desde 23, sendo 14% desde o primeiro trimestre de 2024. Então, já estamos melhorando a quilometragem dos carros e, por isso, o gap entre o que a gente compra e o que a gente venda continua reduzindo. Então, a última pergunta que a gente recebeu foi do Gabriel Margalit. Como vocês veem a recomposição de tarifas afetando a saúde dos seus concorrentes? Como a Localiza, como uma das principais players do mercado, equilibra o aumento nas diárias e sem dar muito espaço para a competição, para a concorrência, especialmente os menores concorrentes? Obrigado pela pergunta. Como a gente já disse aqui, a nossa prioridade é voltar aos níveis históricos de retorno. E é claro que, para fazer isso, a gente tem que aumentar preços, o que dá mais espaço para alguns dos concorrentes. Dito isso, a nossa vantagem competitiva é muito forte. Na verdade, eu acho que a gente está aqui no recorde nesse cenário com relação à vantagem de concorrência, por causa da nossa escala e tudo que a gente tem feito desde a fusão. Então, é claro que é um efeito de spillover, que você acaba dando um pouquinho de espaço para os concorrentes, mas o nosso foco principal aqui, mais uma vez, é aumentar o nosso retorno, voltando aos níveis históricos. Gabriel, acrescentando ao que o Rodrigo já disse, falando um pouquinho mais sobre os melhores players, os players menores, em geral, têm mais dificuldade com um custo de capital mais alto. Eles não têm acesso ao mercado de capital como a gente tem, como o Rodrigo já disse numa resposta anterior, a gente conseguiu reduzir o spread. Então, além disso, também com a fusão e a nossa escala, a gente está reduzindo o custo de peças, manutenção e etc. Então, as vantagens competitivas estão aumentando do nosso ponto de vista. Então, a gente não presume que a gente aumentar a tarifa vai dar muito espaço para a concorrência, não. A gente continua vendo a maioria dos concorrentes falando bastante sobre redução de suas frotas na divisão do aluguel de carros. Eu acho que com isso, então, concluímos a nossa sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra para o Rodrigo para concluir a nossa call. Obrigado pela presença e nosso time de RI segue à disposição para esclarecimentos adicionais. Obrigado.